Que imigrar envolve vários lutos ao mesmo tempo. E eu não estou falando daquele luto de alguém que se vai e não dá tempo de ir visitar para dar o último adeus. Não importa o bem que tu falar o idioma, pode ser perfeito. Que passa, Dio? Buenos días. Eu sou brasileiro. Sempre. Síndrome de Ulisses ou síndrome do não lugar. Né? Não sei se é síndrome do não lugar, ou uma condição, ou uma sensação de não lugar. Esse tema é um tema interessante. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso deixar bem claro uma coisa, ok? Uma coisa muito importante, que é, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, né? Quem dera fosse, poderia ter estudado para isso em outro momento, se tivesse tido as luzes na época de escolher o que estudar, pois talvez eu tivesse tirado para esse tema. Mas eu não sou psiquiatra, nem psicólogo, ok? E eu acho que essa é uma profissão muito importante. Então, a opinião que eu vou dar aqui é baseada no que eu sou, que é um imigrante, ok? Eu sou um imigrante. E tudo que eu vou compartilhar é baseado em mim, baseado no que eu vivo e no que eu vivi, tá bom? E no que eu senti também. E principalmente para poder estar falando aqui alguma coisa no que eu estudei, no que eu fui buscar, no que eu pesquisei, para poder entender o que na época tinha acontecido comigo, tá? Porque houve uma fase da minha vida aqui na Espanha em que por fora tudo parecia estar maravilhoso, tudo parecia estar dando certo, mas por dentro, né, eu não estava tão feliz, né? Não era tão simples assim. Eu me sentia cansado, às vezes irritado, sem entender exatamente o motivo e com muita saudade, né? Uma saudade constante, né? Uma sensação estranha de estar entre dois mundos. Essa é a verdade. E o mais difícil era isso. Eu tinha escolhido vir para cá. Eu tinha escolhido estar aqui. Então eu sentia que não podia reclamar, né? Se tu já se sentiu assim, talvez esse vídeo seja para ti. E hoje eu vou falar de uma coisa diferente, ok? Eu quero falar sobre duas coisas que quase ninguém explica quando a gente decide morar fora. Parece um tema tabu que ninguém toca. Ou ninguém conhece mesmo. Já ouviu falar da síndrome de Ulisses? E a sensação de não lugar, ou a síndrome de não lugar, não sei se é considerado uma síndrome, tá? Não sei se tu já passou por isso também. Vou explicar. Quando eu cheguei na Espanha em 2005, eu sabia que seria um processo, né? Processo dificultoso, né? Eu sabia que nada aqui seria automático. E com o tempo, eu fui construindo a minha vida. Enfrentei barreiras, inclusive a do idioma, lógico, que foi difícil, sim. Mas eu atravessei. Estudei, pratiquei, insisti. Comecei a construir minha carreira na música, na época eu tocava. Toco ainda, mas isso já é outra história. Na escola onde eu estudava, eu acabei me tornando professor de bateria. Ou seja, externamente, estava havendo progresso. Mas emocionalmente, tinham coisas que eu não estava preparado para enfrentar. Eu cheguei aqui em 2005 e entre 2010 e 2011, depois já de alguns anos vivendo aqui, eu voltei para o Brasil. Eu ainda não tinha filhos, né? Estava numa fase completamente diferente da vida que eu tenho hoje. E foi nesse período que eu comecei a refletir e estudar sobre o que eu tinha vivido. Eu descobri a chamada síndrome de Ulisses. Essa síndrome se chama assim porque foi descrita pelo psiquiatra, eu tenho a minha colinha aqui, ela foi descrita pelo psiquiatra Joseba Achotegui, da Universidade de Barcelona. E o nome vem de Ulisses, por causa do herói da mitologia grega, que passou anos tentando voltar para casa, enfrentando provações constantes. E muito mais sobre a história eu não sei. Mas enfim, voltando aqui ao tema. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu estava com essa síndrome, muita coisa começou a fazer sentido. Ela é um estado de estresse extremo e prolongado, que é quando a gente está funcionando, ok? Parece que está tudo perfeito, mas emocionalmente, né, a gente está sobrecarregado, né? Tu trabalha, tu resolve teus documentos, né? Constrói os teus projetos, mas existe
aquela pressão constante, né? Aquela saudade que não para, que não cessa, né? Responsabilidade, medo de não dar certo, aquela sensação de que tu precisa provar que a decisão de vir para cá valeu a pena. E tem algo muito forte nisso, né? Tu começa a sentir que não pode sofrer, ok? Porque foi você que escolheu assim, né? Foi você que escolheu estar ali, aqui. Só que imigrar envolve vários lutos ao mesmo tempo. E eu não estou falando daquele luto de alguém que se vai e não dá tempo de ir visitar para dar o último adeus. Esse também é muito pesado. Mas eu estou falando de vários lutos do dia a dia, né? Tu perde convivência diária com a tua família, perde referências culturais, perde a naturalidade de ser você mesmo, perde a tua rede de apoio, né? Mesmo quando as coisas estão ali caminhando, isso pesa pra caramba. E junto com isso, pode surgir outra sensação ainda mais silenciosa, ok? Geralmente ela vem depois de todo... Uma vem acompanhada da outra, né? Geralmente. Então, né? Essa sensação é uma sensação de não pertencimento. E esse conceito, por isso que eu falei que não sei se poderia se chamar de síndrome, é mais uma sensação, um conceito, é uma ideia de não lugar. Essa ideia foi desenvolvida por um antropólogo francês, ok? O nome dele eu tenho aqui também, Marc Augé. Marc Augé, se eu estou pronunciando errado, me desculpe. O não lugar é aquele espaço onde você está, mas não cria raiz. Geralmente é quando a gente está de passagem, numa rodoviária, no aeroporto, numa estação de trem, enfim. Tu está ali, mas não vai estar mais daqui a pouco. Mais ou menos do mesmo jeito que a gente está nesse mundo. Mas enfim. Eu digo que esse tema geralmente vem um acompanhado do outro, porque quando bate a síndrome de Ulisses, muito provavelmente esse sentimento, essa síndrome vai fazer com que tu volte para casa. Para casa, entre aspas. E já vou explicar por quê. O imigrante, ele começa a viver nesse estado, né? E aí, como eu falei, chega aquele momento, se a pessoa não aguenta, ela volta para o Brasil. E aí, como eu já falei em vídeos anteriores, a gente percebe que tudo mudou. As conversas já parecem ser diferentes, né? Já não se encaixa da mesma forma. E aqui você continua sendo visto como, no caso da Espanha, el brasileño, né? Ou la brasileña, el brasileño, la brasileña. Essa sensação é muito estranha. É aquela sensação de não pertencimento mesmo, né? Eu não sou mais totalmente de lá, mas também não sou mais totalmente daqui. E agora? E isso mexe com a nossa identidade. E naquela volta para o Brasil, em 2011, eu comecei a entender tudo isso. E hoje eu vejo que compreender esses conceitos me trouxe tranquilidade, mas me trouxe paz, entendeu? Porque deu nome a tudo aquilo que eu tinha vivido, né? A partir do momento que eu descobri, lógico. E quando tu entende o que está acontecendo, né, tu deixa de achar que existe algo de errado contigo, né? A gente precisa entender a situação para poder não ter mais medo dela, para poder identificar quando ela está chegando, né? Quando a gente entende o que está acontecendo, tu deixa de achar que tem alguma coisa de errado, como eu falei antes. E anos depois, já vendo que eu realmente não me encaixava mais, já vendo que eu era um estrangeiro na minha própria terra, no meu próprio lugar, vamos colocar assim, porque tu acaba não sendo mais de lá. Não, mas tu não é daqui, peraí, esse sotaque aí, estranho. Aí lá, no Brasil, as pessoas começam a te chamar de espanhol. O espanhol, eu sou espanhol, cara, sou daqui.
É espanhol. E aí quando tu chega aqui, eres el brasileño. Não importa o bem que tu falar o idioma, pode ser perfeito. Que passa, tío? Buenos días. Es el brasileño. Sempre. Sempre. E é assim. Aí tu vai ter que escolher qual é a tua casa de verdade. Aí, como eu falei, anos depois eu decidi voltar para a Espanha, né? Mas dessa vez foi diferente. Eu já vim preparado mentalmente e já sabia que o processo emocional esse existia, né? E já sabia que haveria momentos de sobrecarga, né? Só que agora eu vim com família e filhos, ok? Para recomeçar do zero novamente. O que poderia ser ainda mais desafiador, imagina. E de certa forma né? Quando tu emigra, né? Imigra com filhos, a responsabilidade é muito maior. O peso é diferente. Porque tu pode estar, inclusive, mais propenso ao estresse. Mas existe uma diferença gigante entre atravessar isso sem consciência e atravessar tudo isso, pois, preparado, né? E eu não romantizo a imigração, vocês já sabem. Ela é transformadora. Ela traz crescimento, ela abre portas, mas ela também exige maturidade emocional. Muita. É complicado. Aprender a língua é fundamental. Construir carreira é importantíssimo. Organizar documentos é necessário. Necessário. Mas preparar a mente, cara, é essencial isso. Então, se tu tá se preparando para vir, eu não digo isso para te desanimar. Sinto muito, não é esse o meu objetivo. Eu digo mais para te fortalecer, na verdade. Porque quanto mais consciente você vier, mais saudável será a tua experiência. Imigrar é um ato de coragem, ok? Mas coragem não significa ausência de dor. Significa atravessar o processo sabendo que ele é profundo, sabendo que tu vai nadar em águas profundas. Esse é o negócio. Essa é a ideia mesmo. E diferente do Ulisses, tu não precisa fazer isso sozinho. Se esse vídeo fez sentido para ti, compartilha ele com alguém que está se preparando para vir morar fora, seja lá qual for o país, seja lá qual for o continente. E me conta aqui nos comentários. Tu já passou por isso? Tu já pensou no preparo emocional para emigrar? Se é que tu está planejando ir para fora? Essa era a ideia que eu queria passar. É isso mesmo. Aqui nesse canal a gente aprende espanhol, mas também aprende a construir uma vida com equilíbrio aqui na Espanha. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de deixar o teu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Gracias.